Dennis Bradley, Rumo às Estrelas. Mergulhando para trás. Estética, romance, sátira política, divagação filosófica, tons maiores em que os escritores podem compor suas melodias literárias. O tom menor da verdade é música para todos, para a maioria da verdade, para a maioria a verdade é a nota da discórdia. Depois daquela impressionante segunda sessão, fiquei por algum tempo antes de recolher-me a comentar suas passagens e a comparar observações. Com prazer deitei-me, pensando nos belos sonhos, era perspectiva, apagadas as luzes e cansado como estava, dispus-me a dormir. Mas sem demora notei no quarto a presença de alguém. Medo não tive nenhum, mas o cansaço não me animava a prosseguir a experiência. A sombra visitante afinal me deixou em paz. Um segundo depois eu dormia profundamente. Na manhã seguinte, fui de auto com de Wyckoff a Nova York, onde passamos a noite. À terça-feira cedo trocamos os nossos adeus no dique do Mauritânia, que me ia levar à Inglaterra. Viagem fora do comum, meu espírito estava cheio, tão cheio que a confinada vida de bordo me parecia estupidez sem significação. A vulgaridade abunda e exibe-se mais no isolamento do oceano do que em terra firme. Todos os meus passos na América, somados ao sentido de regresso, não me deram nada que pudesse comparar-se às 2 noites em Arlena Towers, em que tive as primeiras visões do mundo além. A vida para o artista tem que ser um sonho. Se descer a horrível rotina da existência, sente-se logo nauseado e sua arte fraqueja. No Mauritânia, encontrei diversos conhecidos, com nenhum dos quais me abri sobre as experiências psíquicas. Impossível encontrar inteligência receptiva em criaturas em perpétuo estado de coma, à força de coquetéis. Era aquilo, uma enfadonha multidão de passageiros, da maior parte empregados no comércio, vítimas da doença que eles chamam vencer na vida. Um homem salvou-me do opressivo tédio, um esportista de bom humor, de cultura esnóbica, que andava procurando esquecer a sua inferioridade racial. As mulheres todas indispostas e horríveis no dançar. A única nota de interesse que delas me veio foi quando certa cantora de ópera contralto me perguntou durante uma discussão sobre a literatura americana se eu conhecia as obras de Joseph Krauskopf, morto uma semana antes. Era uma admiradora dos seus livros. Pareceu-me fantástico aquele elogiar um homem com quem eu falara 6 dias depois de morto. O enfadonho da vida de Bot, entretanto, deu-me desejo de ajustar a mente à nova filosofia revelada. Em Arlena Towers, eu tivera contato com 12 espíritos diferentes, de ambos os sexos, cada qual valendo por personalidade distinta. Nenhuma semelhança em sua voz, em seus acenos, em seus modos de frasear, em suas maneiras de falar, nos assuntos tratados. Foram maravilhosos os resultados obtidos nas 2 sessões e nada do que vi poderia ser explicado normalmente. Para quem quer que aceite como tais fatos, nos obrigar a aceitar a evidência daquela materialização de forças sobrenaturais, torna-se concebível
que a sensibilidade ou talvez as faculdades psíquicas ocultas em alguns dos assistentes, somadas às possuídas pelo médico, criem as condições próprias para a comunicação com os espíritos, condições que parecem constituir a mais delicada das vibrações. Condições personalíssimas e a atmosfera adequada deve representar um favor de maior importância do que a podemos supor. O espiritualismo na América é mais debatido na imprensa do que na Inglaterra. Durante os últimos dias passados, lá me interessei na leitura de alguns comentários céticos. Um deles, do ilusionista Houdini, não era nada convincente, mas lançavam a sua proposta de produzir pelo ilusionismo os mesmos efeitos que se consegue com os médios. Essa afirmativa é profundamente absurda. Minhas experiências em Arlena Towers abriram-me novos horizontes e compeliram-me a estudar e observar. Existem duas influências estúpidas que é preciso vencer, a massa crédula e a incrédula. Das duas, o meu desprezo maior vai para a crédula, que uma palha move, já a cabeça dura dos incrédulos me desperta mais interesse. No começo dos estudos sobre os fenômenos psíquicos, ficamos na dependência de um médium. Em regra, a comunicação com o além só pode ser assegurada por esse meio. Não é fácil de ser determinado ou definida a função do médium. Sua presença ou suas faculdades ocultas, na aparência, age como instrumento receptor das vibrações, por meio das quais os contatos se tornam possíveis. Os sons são ouvidos, os movimentos sentidos e as visões vistas. Único simile têmulo nos aparelhos de rádio que nos permite captar músicas produzidas em outro continente. O médium em geral se revela tão inanimado como um aparelho de rádio que temos sobre a mesa. Médium de voz direta, excepcionalmente raros, esses nada fazem, não abre a boca e a voz vem de qualquer parte do recinto onde se realiza a sessão. Outros caem em transe e a voz lhes sai da boca. Outros produzem apenas fenômenos mecânicos como movimento de objetos. Existem ainda médios de outros tipos que mencionarei mais tarde. É evidente que muito disto pode ser imitado pelos charlatães e haverá tantos médios falsos quanto verdadeiros. O mesmo se dá em todas as profissões, porque a natureza humana ainda está muito longe do sublime. O espiritualismo descansa num delicado fio de seda, num recesso do cérebro, esconde-se o grande desejo de aceitá-lo, mas tão sensível é esse desejo que o mais leve suspeito pode destruí-lo. Tudo ainda está como em estado etéreo, e os conhecimentos advindos são ainda muito fugídios. A opinião das massas, que olham o assunto sempre de passagem, forma-se com facilidade, mas sem consistência. Quando o charlatão é desmascarado, a conclusão geral é que todos os médicos são charlatães e que o espiritualismo não passa de fraude. Uma semana depois da minha chegada à Inglaterra, vi em várias folhas de Londres trechos das mensagens obtidas pela médium Travers Smith por meio da escrita automática, mensagens atribuídas a Oscar Wilde, cujo nome se descrevia automaticamente no começo dos trabalhos, com caracteres extraordinariamente semelhantes ao desse autor. Interessei pelo assunto porque venha de onde vier, assunto sempre interessante. As citações publicadas impressionaram pela muita identidade com o estilo e o pensamento hildeano. Numerosas pessoas inclinavam-se a aceitar as citações como genuínas, mas tinham medo de comprometer-se. Outras aproveitam o ensejo para demonstrar sua natural estupidez negativista. Um escritor teatral que em toda a sua vida nunca produziu um só dito agudo, achou que aqueles trechos não tinham agudeza. A mim pareceu o contrário, extremamente vivos, com grande fulgor mental. A publicação produziu certo interesse, de modo que no dia 27 de junho de 1925, Daily News veio com um artigo de fundo, genuíno ou não, escreveu o articulista. O tom da mensagem wildeana era muito fino, mas observou a seguir que a dificuldade do espiritualismo estava no estúpido ou no comparativamente pouco inteligente da maior parte das comunicações. Joguei-me no dever de refutar essa impressão, telefonando para o jornal pedir a remessa de um repórter. Desse passe resultou no Daily News uma nota em que há o seguinte: se o leitor conhece Mr. H. Dennis Bradley, havia de surpreender-se, como nós nos surpreendemos, de verificar que também ele recebeu comunicação dos mortos. Cético e cínico e alerta como Mr. Bradley se revela em seus livros Not for Fools e The Eternal Masquerade, para não dizer dos seus escritos de Durante a Guerra. Não se trata de homem de crença fácil, nem fácil de ser iludido. Toda a sua vida vem sendo a de um
questionador e desafiador, tornando-se por isso espantoso que recentemente haja tido uma experiência que considera a mais prodigiosa de sua carreira. Tão prodigiosa que lhe mudou completamente a atitude para com a vida. De absoluto incrédulo na sobrevivência, tornou-se paladino de tal ideia. Dessa ocasião, tenho fundido de via público tratar da matéria. Convites para conferências, sociedades literárias e centros espiritualistas recusaram-os todos. Distrações que me embaraçariam o trabalho, além de que o conferencismo não passa de uma mera ilustração de um ego em retrospecto. O fugídio, sonho do mundo espiritual fascina. Dele não há escapar, ainda que as atrações materiais nos seduzam. Sobrevém-nos a ânsia de desfazer os véus ocultores da realidade, mas é uma investida contra o impossível. Intuitivamente sentimos as torturantes dúvidas que isso nos depararão pelo caminho. Foi apresentada a Mrs. Barbara Mackenzie, do British College of Physical Sciences, encantadora dama, fina, intelectual, nimbada de um ar de serenidade. Mr. Mackenzie assegurou-me que tudo faria para ajudar-me, mas que o grande óbice estava no encontro de bons médios. Decidi-me a fazer uma exploração e de início encontrei terrenos áridos. Insisti, porém, porque essas experiências são infinitamente atrativas. Não ignoro os gigantescos progressos materiais da Inglaterra, com sua civilização chegada ao magnificente pináculo do sucesso. 2 milhões de desempregados dessa Inglaterra que, pela sua alta filosofia e prodigiosa civilização, conseguiu amontoar uma dívida de milhares de milhões de esterlinos, herança que gloriosamente vai transmitir aos inocentes filhos dos gloriosos heróis. Enjoado de sua covarde hipocrisia, mergulhei para a frente sem temor, e ainda que a sabedoria dos conhecimentos gracejados não passasse de mera intoxicação para outrem, estarei bem pago. Para onde quer que minhas explorações me possam levar, aí de empreendê-las. É uma coisa, prometo. E uma coisa prometo, seja qual for minhas experiências, fixar-lhes com fidelidade. E quaisquer que sejam as minhas impressões, elas representarão a minha ideia da verdade, sem a menor contemplação para com a esposa, amantes, filhos, filhas, governos, leis religiosas ou qualquer outras desses convencionalismos cômicos que procuram dirigir o pensamento individual. Manifestações físicas. De regresso à Inglaterra, supus que me seria simples estudar o espiritualismo e fazer experiências em sessões que eu assistisse. Com grande surpresa, verifiquei o contrário. Comparativamente, poucas sessões são realizadas na Inglaterra, em virtude de haver poucos médios de confiança. Isto mostra que não se trata de profissão lucrativa. Do contrário, tê-lo-íamos a granel. Muitas pessoas encontrei com interesse no assunto, mas sem saber como conseguir os elementos necessários. Embora as manifestações pareçam ter existido em todos os tempos, o estudo do espiritualismo foi tão desvirtuado que ainda permanece nos coeiros. E estou convencido de que apenas tocamos numa franja dos coeiros. Faulas vivas só existem algumas na Inglaterra, mas antes do fim do século poderemos ter aqui todo um prazer de compreensão, além das pessoas que morrem desejo sério de conhecer a verdade do espiritualismo. Há o tipo de criatura superciliosa e bastante indulgente para dignar-se a permitir que uma sessão seja promovida em tal dia e hora. Depois do jantar, aqui poderá dar a honra de comparecer com tanto contato que a prima Kate, que foi tão interessante em vida, a coitadinha apareça e lhe dê impressões da vida no além. Temos nisso uma atitude impertinente, mas típica, porque é impossível antecipadamente saber o que haverá numa sessão, nem sequer se haverá alguma coisa. Foi graças aos bons ofícios de Mr. Mackenzie que consegui minhas primeiras experiências na Inglaterra. A primeiro de modo nenhum me impressionou. Ocorreu em Londres com o médium Evan Powell. 10 pessoas presentes, todas de mim desconhecidas, mas como também me era desconhecido o médium, apresentaram-me à Assembleia como Mr. Dames. Evan Powell foi firmemente atado à sua cadeira de jeito a não poder mover-se. Informaram-me que é o uso em certas provas para afastar completamente a sugestão de fraude. Por necessário que eu seja, sinto-me irritado ante o sacrifício imposto a uma criatura humana, só porque possui a faculdade de servir de instrumento das comunicações. Fosse eu um espírito já em outro plano e me recusaria contato com tal gente.
Senti nessa ocasião que sinto hoje que a atitude de suspeita e desconfiança constitui o maior entrave para o nosso progresso nesse campo. Através do médio havia um gabinete com reposteiro, onde figurava uma mesinha com algumas flores e um disco luminoso de umas 9 polegadas quadradas. Suprimidas as luzes, ficamos em trevas e de mãos dadas. Hinos foram cantados para os quais não contribuí em vista da minha miserável voz e falta de educação musical. Depois de alguns momentos de espera, um médico caiu em transe com os grugulejos desagradáveis aos ouvidos compassivos e entrou a falar como se fosse Black Hark, aceito como tal por muitos. Era esse Black Hark, o guia do médio, mas sua voz e seu aceno em nada se distinguia dos de Mr. Power, embora sua língua fosse o que se chama Pingon English, inglês de trapo. A mim se dirigiu várias vezes, tratando-me de Mr. Dennis, o que não foi muito convincente. Nenhum outro espírito apareceu, mas houve o que está classificado de manifestações físicas. A mesa erguia do chão, lá no gabinete, vindo a colocar-se no meio da sala. As flores voaram pelo recinto, tocando em mim e nos demais, nos joelhos e no rosto. Também o disco flutuou no ar. A mesa tanto dançou que acabou revirando. Foi apenas isto quanto se deu. Estávamos com um dia quente e úmido, condição bastante desagradável para quem tem de permanecer longo tempo de mãos presas. Não pretendo criticar Mr. Power, já que as condições atmosféricas lhe eram adversas. Admito que se trata de um médio autêntico, mas fenômenos mecânicos nunca me interessam. Se a plena luz do dia a mesa do meu quarto metesse a subir pelas paredes, absolutamente não exultarei. Se aquela fosse a primeira sessão a que eu assistisse, muito provável que fosse também a última. Tanto me desinteressaria de continuar no meu estudo da matéria. Para minha inteligência, a sessão de Mr. Power foi completamente negativa. Mas me digo isto também acentua o absurdo de esperar bons resultados em todas as ocasiões. Os médicos possuem certos poderes, mas poderes que variam e de que não podem dispor à vontade. Também não podemos conceber que os espíritos estejam sempre a postos, à espera de quem os chamemos. Os fatos desta experiência, que para mim não provam coisa nenhuma, apenas mostraram que há fenômenos físicos. Se cientistas demonstrassem de modo absoluto que tais fenômenos ocorrem sem nenhuma interferência humana, ainda poderia haver nisso algum interesse. Mesmo assim, não me estimularam em nada, para que já adquiriu a certeza da vida depois da morte. Em coisa nenhuma tal certeza se aplica com a observação de fenômenos físicos. Somos levados a julgá-los com manifestações de espíritos inferiores. Entretanto, por estranho que o pareça, há mais gente impressionada por eles do que pelos fenômenos mentais. Depois que me pus a ler a literatura e que há sobre o espiritualismo, senti náuseas de ver como certos escritores tratam a matéria. Encontrei um livro no capítulo consagrado a certa sessão realizada no escritório de um jornal londrino, assistido por muita gente de nota, e na qual tudo quanto aconteceu foi o depósito de um par de suspensórios sobre os joelhos de um dos presentes. E sobre este mesquinho fato girou a controvérsia sobre o espiritualismo, se era verdadeiro ou falso. Tais exibições são retrogressivas e verdadeiramente degradantes para a coisa etérea que é o espírito. Perto delas, a sessão de Mr. Power, apesar de simples e desafetada, assume aspecto de uma pantomima por excelência. Inevitavelmente, o espiritualismo varrerá do seu campo a este tipo de experiência, antes de pretendermos alcançar a inspiração, tendo de procurar as grandes altitudes. Só a influência do espírito que está acima de nossa concepção explica o segredo da inspiração e do gênio. De novo no mundo desconhecido. Nas coisas materiais, uma vontade forte controlará seu próprio destino. Mas em matéria espiritual, nós somos joguete de forças mais altas. As circunstâncias me foram favoráveis. No decorrer dos meus estudos, obtive contato com a maioria dos mestres ingleses, graças ao Sr. Oliver Ludwig, que deles tirou há muita informação interessante publicada no seu livro Raymond. Com grande destaque nesse livro aparece Mr. Osborne Leonard, a médica que depois de trabalhar 8 anos com o Sr. Oliver Ludwig passou a ser tida como das Inglaterra. Mr. Leonard marcou-me encontro para amanhã, 28 de agosto de 1923, época em que ainda não lera Raymond e, portanto, não sabia de sua mediunidade.
Compareci acompanhado de minha mulher, que, embora interessada em estudos psíquicos, jamais assistia às sessões. O enquanto não for pedido em meu nome, de modo que a médium nada sabia a nosso respeito. Impressionou-me logo, de começo, a sua serena maneira de falar e a suavidade de sua voz. Uma senhora, aparentemente na casa dos 30, de olhos honestos, franca, despido de qualquer afetação. A sessão realizou-se na sala de espera, com nós três apenas e o recinto em penumbra. Para tomar de notas foi colocada uma lâmpada com abajur numa mesinha à minha frente. Mr. Bradley sentou-se bem perto e de frente da médium, a fim de melhor observar a expressão do rosto e os menores movimentos. Madame Leonard era controlada por um espírito de nome Feda. Logo que caiu em transe, esse espírito manifestou-se. Tinha voz muito diferente da Madame Leonard, voz de menina que ainda não chegou à puberdade. Eis a relação fiel do que se passou. Feda, dirigindo-se a mim. Muitos espíritos têm nestes últimos anos procurado comunicar-se consigo, Mr. Bradley. Não por via direta, mas por meio de sua própria mente, que eles procuram desenvolver. Esses espíritos aconselham a que fique só sempre que tiver de escrever. Trabalhar controlado não será bom para o que pretende fazer. Mas desejam, quando pegar da pena, que o Senhor lhes sinta o magnetismo e que tome nota de todos os pensamentos que lhe ocorram. Ao espírito de um oriental, homem nascido há mais de 1000 anos, que está sempre consigo. Mr. Bradley, um dia o senhor verá, é uma das maiores forças daqui, muito se interessa numa nova e admirável obra. O senhor está predestinado a guiar Mr. Bradley. Assim diz Fed. Depois de algum tempo surgiu o espírito de W.A., que falou por seu intermédio. Começou declarando que passara depois de uma sufocação de garganta. Feda descreveu-me como de face mais comprido que oval, lábios grossos, nariz reto, levemente dilatado nas narinas, sobrancelhas encontradas e escuras, testa quadrada. WH, falando por intermédio de Feda. Na Terra tratavam-me pelo apelido de B. Estou numa fotografia de grupo ao ar livre, que você verá muito em breve. Eu não me julgava em tempo de passar, de modo que me surpreendi quando isso ocorreu tão subitamente. Durante minha vida na Terra não acreditava na sobrevivência. Não que não a desejasse, mas meu cérebro não podia compreender. Houve um importante aniversário no dia em que passei, lembra-se? Perguntou. Há qualquer coisa muito importante entre você e eu no seu bolso. Verifique-o depois. Estamos todos muito interessados em seu trabalho literário. E eu procuro ajudar. Em seguida referiu-se a James e ao espírito de um rapaz que faleceram muito jovem e se tinha desenvolvido no além. W.A. Os espíritos querem que o seu trabalho seja direto, saia de você e não de médios. Minha existência no mundo espiritual é rica de conhecimento e vitalidade, e sinto-me feliz de ainda poder ser útil. O mundo dos espíritos não é nada misterioso, mas completamente natural. Nada mais que um passo à frente, uma nova sala em que entramos. A princípio, logo que deixar a terra, senti-me desapontado. Mas agora estou satisfeito, até correr posso. Quando eu estava na Terra, eu sentia muito mais força do que podia mostrar. Lá pelo fim da minha vida, veio-me o cansaço, de modo que foi com satisfação que recebi meu fim. Encontrei aqui Charlie, estou trabalhando em certa máquina que me deu prazer na Terra e acho de utilidade. Esse trabalho me tem ajudado muito, porque de algum modo condiz com as regras e leis daqui. Feda, veja o retrato de W.A. ao lado de uma máquina em que há uma espécie de roda de rebolo foi tirado num galpão perto de sua casa. W.A. Boa coisa foi que eu passasse, mas no começo me entristeci de não ter concluído coisas que principiaria a fazer muito tarde. É tão agradável sentirmos bem. Aí ando interessado em certa senhora idosa que não vai bem na terra. Dá-lhe lembranças minhas, diga-lhe que havia há 2 dias, com os olhos num livrinho e em 2 folhas de papel escritos. Estava pensando muito em mim. Há qualquer coisa rabiscado no livro. Também qualquer coisa com 1 e 5, ou 1, 5 e 1. Deixei na terra uma jovem que muito me interessa e possui bom poder psíquico. 2 letras do seu nome, M e S. E existem 2 formas para esse nome.
Ela às vezes sente minha presença em essas ocasiões, quase me viu. Percebo que me pressente quando me aproximo. Diga aos que me conheceram que mudar de mundo não tem importância, pois posso daqui encontrar qualquer pessoa, até em Tombuctu. Sinto prazer em reconhecer essas casas quando passo por cima em árvores e paisagens. Na terra vivi no campo, onde há um jardim não rodeia totalmente a casa. Casa não muito alta, de 2 andares, perto da DS. Quer procurar no bolso aquilo de que lhe falei e gritar que encontrou? Perguntou. Agrado-me quando você fala de mim, mas não gosto de ser tido como morto. Sinto-me muito feliz e sem nenhum desejo de voltar. Admirável a gente sentisse são. Como são horríveis as limitações que a doença traz. O medo também limita muito. Hoje estou livre de tudo e confiante na justiça das coisas. Sentimos isso aqui continuamente. Não fui punido por não conceber a vida do além. Era o meu cérebro que não me ajudava. Quando passei, não sofri nada no fim. Pouco antes, senti um cheiro de que não gostava. Horrível, tão horrível que foi um alívio quando passei. Eu estava comatoso, mas não sofria. Se continuasse a viver, não melhoraria. Sinto-me hoje reconciliado e feliz. Uma tia me tem auxiliado muito aqui. Ela já havia passado antes que eu nascesse. Era muito jovem, agora está formada. Não a conheci quando se me apresentou. Antes de passar, eu tinha feito planos para uma excursão e comprado coisas indispensáveis. Cartas chegaram à minha casa logo depois que passei. Falando desses projetos, eu gostaria de ter interceptado essas cartas em caminho. A queda que dei ficou sempre em meu espírito. Mas não penso nela agora. Neste ponto, Madame Brandley fez uma pergunta. Feda W.A. é muito teimoso e recusa-se a sair do assunto para responder a questão. W.A. Sim, sei que sou teimoso. Neste ponto não melhorarei aqui. Também sou impaciente. Na terra aborreci-me com o estado dos meus olhos. Agora já não preciso usar óculos. Não era tão maus assim os meus olhos, mas preocupava-me e eu tinha medo de perder a vista. Lembra-se de como caçoava do meu topete? Perguntou. Agora estou perfeitamente em regra e com uma boa cabeleira. Fiquei triste de não ter você falado comigo em outras sessões. Madame Bradley. Quer pôr-se em contato com FX? Pergunta. Quer que eles venham à sessão? WA. Gostaria que viesse. Explique-lhes o que se passa. Sinto-me sempre bem na companhia de vocês dois. Você me pressente quando me aproximo e com frequência eu a procuro, tendo-a ouvido várias vezes falar de mim, o que muito me agrada. Tentei pancadinhas de sinal na sua cama para estabelecer um código, 2 pancadas sim, uma não. Quando quiseram falar comigo, pensei só numa coisa. Eu bateria no alto do guarda-roupa. Uma noite tentei acordar Mabel abrindo a porta do seu quarto de dormir, mas refleti logo que era estupidez. Ela poderia pensar que fosse algum ladrão. Fiz outra vez 12 tentativas para abrir a porta. Quando me ouvirem bater, não olhem fixamente para o ponto de onde vieram as batidas. Não haverá necessidade de nenhuma concentração. Tudo não parte de sutis vibrações, sem as quais os espíritos não podem fazer. Nada podem fazer. Aparecerei em sua casa em Dorincourt e espero conseguir qualquer coisa. Sempre que meu espírito descer à terra, levarei comigo vibrações adequadas para mim. Se a conseguir, estarei habilitado a ajudar vocês e falarei diretamente. WA. Respondendo a uma pergunta de Bradley. Como encarmeei com você em plena luz, é mais fácil trabalhar no escuro. Mas gosto de um pouco de luz. Também um rádio opera melhor no escuro. Eliminam-se certas vibrações. Praticarei com um ponto de luz de modo a aprender a evitar as más vibrações. Quero que você prossiga nos seus trabalhos literários para esclarecimento de outras criaturas.
Não estude todos os dias, está no caminho certo. E o que faz não é para poucos, sim para o mundo inteiro, para dar à humanidade algo a que se apegar. Não me esqueço de como na Terra é difícil obter certeza sobre a existência depois da morte. Para Madame Bradley, lembra-se de quando derramou vinho na toalha e deu um pulo? Pergunta. A mesa em RG estava magnetizada. Fui muito sensível na minha vida terrena. Fui muito sensível na minha vida terrena, que era ao mesmo tempo bom e mal para mim. Qualquer coisinha me dava nos nervos e tanta gente não me entendia. Para Bradley, você também é muito sensível, Herbert. Mas de modo diferente. Possui grande força, poderá ajudar inúmeras pessoas. Não sente uma espécie de brisa quando está escrevendo? Pergunta. Procure observar. Certa ocasião levei-lhe flores, mas só consegui que fosse notado o perfume. Recebo os seus pensamentos, Herbert, mas é quando você fala que os apanho com maior clareza. Não deixe de falar-me sempre que possa. Sofri na terra uma bem má tosse, mas agora não tem, nada tenho. Estou a estudar ciências e também a estudar os que passam, especialmente os que ignoravam a realidade da vida aqui. Tenho também visitado outras esferas. A minha é a terceira, parecida com a Terra, mas de muito maior beleza. As esferas mais altas são menos pessoais. Aqui na terceira, as famílias vivem unidas numa calma vida doméstica. Um espírito leva 1 milhar de anos para elevar-se além desta esfera. Existe o espírito de um índio que dá a você muita força. Outros há com a mesma preocupação. Tempo tem de vir em que antes da sessão você saberá que um espírito vai aparecer. Os espíritos não ignoram os seus últimos aborrecimentos com negócios materiais e querem ajudá-la a pôr tudo em ordem. Também não ignoram que, em virtude disso, você achou melhor não dar começo ao trabalho literário que tinha em mira. Bradley. Desejam os espíritos que me dediquem a uma certa forma de trabalho literário? Pergunta. Poderão afetar a minha personalidade, a produção de comédias, dramas, etc? Pergunta. W.A. Escreva o que quiser. Os espíritos estão praticando por seu intermédio e usando o poder natural. Em tempo próprio terá uma explicação científica da vida aqui. Durante o sono, você tem visitado este mundo, mas depois não se recorda. Um dia, porém, recordar-se-á. Feda. Está uma senhora de meia idade atrás de W.A. É quem cuida dele aqui, W.A. Respondendo à pergunta de Madame Bradley. Eu não como nem durmo. Essa senhora pegou-se a mim e olha por mim. Cuida de tudo, eu me julgo sempre em ordem. Ela, entretanto, não, pensa assim. Gosta de sentar-me numa cadeira ou deitar-me em leito. Tem uma boa residência, da qual esta senhora, minha tia, zela. Ela diz, além disso, também olha pelas crianças daqui. Hei de ajudar você, Herbert, a conservar os nervos em ordem, livre de depressões. Bradley. Dei-me alguns conselhos sobre os meus hábitos de vida. W.A. Andará acertado de seguir com o pai. Sua vida tem valor e não é aconselhável que mude hábitos e pareça como um tonto. E apareça como um tonto. Permanece natural como um ser humano que nada revela de extravagante. Não deixe crescer o cabelo, nem adquira manias. Por seu intermédio quer ajudar as gentes, sobretudo a gente comum. Bradley. Posso continuar tomando vinho? Perguntou. W.A. Não há mal nisso, mas os médios devem abster-se. E depois de uma pausa de segundos, existe aqui vários animais. Uma das grandes coisas que procuramos fazer é suprimir a vivisecação na terra. Semelhante prática impede que possamos ajudá-los melhor. Produz uma horrível vibração que nos embaraça o caminho. Estamos fazendo tudo para acabar com ela. Já conseguimos alguma coisa, mas ainda é pouco. Animais como o tigre e a serpente não cabem nesta esfera. Vão para um reino animal, onde são refeitos para nova vida física na terra. Os capazes de amor e lealdade vivem conosco nesta esfera. Gostei de encontrar aqui cães e tenho 2 gatos que me seguem.
Talvez na Terra existisse alguma ligação entre mim e eles, em períodos remotos. Não dou muita importância a gatos, mas estes dois insistem em viver comigo. Aqui não se mata, nem se come animais. As crianças crescem até a maturidade e os velhos remoçam. Não existe deteriorização. Algumas alcançamos certa perfeição e continuamos a progredir. E é sempre dia, como os dias ensolarados da terra, mas não vemos o sol como um disco. Ando a estudar a ciência desta luz. Há muita coisa que não posso compreender. Em próximo futuro você adquirirá conhecimentos em dose jamais sonhada. Em seguida se comunicará comigo sobre problemas científicos. Usarei às vezes palavras assim da sua compreensão, mas que, independente disso, você escreverá: estou levando uma vida admirável, sem ter perdido nada de valor do que adquiri na Terra. Estamos nestes planos muito próximos do reservatório da vida. Na Terra temos de comer e beber para conservar a vida. Prometem-me Herbert e Mabel que se comunicarão comigo novamente. É aconselhável que não se comuniquem por mais de meia hora cada vez, e apenas 2 vezes por semana. Continue com seus estudos, Herbert, nunca desanime. A sessão já com 2 horas terminou, afinal. Senti que alguém se afastava da saleta e minutos depois, Madame Leonardo emergia do transe. Minha mulher estava assombrada, não somente reconhecer de pronto a personalidade de W.A., como no decurso da conversação, viu acumular-se provas e mais provas sobre a sua identidade. Havíamos, disse ela, conseguido realizar uma experiência superior a tudo que sonháramos. Não houve pausas, escrevi continuamente, com a maior rapidez possível, até cansar a mão. As notas traem os meus esforços, mas estão fiéis. Apenas suprimir repetições inúteis. Ainda que Madame Leonard não conhecesse muito, era-lhe impossível inventar tantas provas de identidade baseadas em fatos só de mim e de minha mulher conhecidos. Do ponto de vista metapsíquico, a sessão foi maravilhosa, de tal modo a identidade de W.A. foi estabelecida à força de pormenores pessoais. Além disso, por várias vezes sua voz soou no espaço. Também devo frisar que antes da sessão nenhum dos presentes tinha a menor ideia de que iria acontecer. Nem sequer previmos que W.A. nos aparecesse. Muito interessante o fato de ele comunicar-se mediunicamente, de aconselhar-me a não recorrer a médios. Igual conselho também me foi dado em outras sessões, com a explicação de que o meu desenvolvimento tem de vir por meio da comunicação espiritual direta. Para o público em geral, parece-me difícil a obtenção destas demonstrações diretas pessoais. Médios de valor existem pouquíssimos, e sem uma demonstração direta pessoal de esmagadora evidência é muito difícil crer. Nada mais natural e compreensível. As coisas que uma pessoa lê nunca produzem a mesma impressão das coisas que essa pessoa veio ou ouve. Perguntando a médium se podia marcar meu outro encontro, respondendo que estava comprometido até o fim do mês vindouro. Muito do seu tempo é consagrado a criaturas que procuram consolar-se por meio de comunicação com os entes queridos. Por louvável que isto seja, eu não procuro consolação, nem me move a sentimentalidade. Empenho-me apenas no estudo da matéria que talvez traga em si a solução do problema do universo. Com sentimentalismo não chegaremos lá. Não considero o espiritualismo uma fraqueza, tenho ao contrário como uma força divina. Um mês mais tarde li das experiências de Mr. Robert Blatchford com Madame Leonard, que no Sunday Herald ela refere com Mr. Tranquil. Mr. Blatchford era completamente cético, mas já na primeira sessão pôde comunicar-se com sua esposa, de quem obteve todas as provas de identidade. Isso fez publicar 2 artigos muito claros e convincentes. Antes de aparecer o último desses artigos, o Sr. Conan Doyle veio com um no qual acentuava o fato de 3 personalidades de projeção terem ultimamente aderido ao espiritualismo. Marshall, Hall, Blatchford e eu. Semelhante observação fez com que o Sunday Herald perturbasse meu sono da sexta com telefonadas. Queria saber se era verdade que eu me comunicara com minha irmã e, em caso afirmativo, se eu me tinha assegurado de mais evidência. Às 2 perguntas respondi que sim. Acrescentei que nada publicaria por uns meses. O repórter indagou ainda se eu planejava algum livro sobre o assunto e se era livro tendente a catequizarem incrédulos.
Respondi que sim, quanto ao livro, mas que pouco se me dava que outras pessoas crescem ou não, visto não ser eu nenhum missionário, e pendurado o fone, retomei o repouso interrompido. No dia seguinte, Sir Marshall veio ver-me. Eu conheci de anos, mas nunca tínhamos discutido tais assuntos. Olá, Bradley, eu não sabia que você estivesse onde está. Gritou-me de entrada. De fato, nenhum de nós sabia em que ponto o outro estava antes da informação dos jornais. Tivemos uma conversa interessantíssima, na qual ele contou-me muito mais do que eu lhe pude contar. Quanto a Sir Colin Dolan, devo declarar que eu tenho na conta de um homem sincero e honesto que muito tem feito para a vitória do espiritualismo. Mas Sir Colin Dolan proclama o espiritualismo mais como crença do que como ciência, muito mais como religião do que como instrumento da melhoria humana. Não discuto tais ideias, embora não concorde. Acho que a crença implica a ideia de medo e que devemos afastar de nós o medo. Física e mentalmente, o espírito, o intelecto, a personalidade se tornam impotentes negativos quando sob a obsessão do medo. No estudo da causa, o Sr. Conan Doyle fala de modo pela qual o espiritualismo afeta a humanidade. Diz ele: como pode um moço penetrar num bordel se sabe que o espírito de sua mãe falecida está caminhando ao seu lado? Pergunta. Esta concepção implanta o reino do medo. Minha ideia é que o espírito de uma boa mãe, lá no além, deve possuir a delicadeza necessária para não ver tais cenas. Imagina os espíritos na posse de uma compreensão mais alta do que a nossa, e pois não mais encadeados à sordidez material da terra. A outra atitude para com o espiritualismo que desespera as pessoas inteligentes é o dos que, a despeito de todas as provas, deliberadamente se recusam a crer e consideram coisa malsã. Muitos chegam a negar fatos conhecidos unicamente para não perturbar a determinação de nada aceitar do que não compreendem. Eis um caso típico que me foi contado por um brilhante estudioso de psicologia. Achando-se numa sessão, apareceu-lhe o espírito de um amigo morto que deixara na terra viúva moça linda. Conversaram os dois longamente, e no fim o vivo indagou do morto se desejava comunicar-se com sua mulher. O morto respondeu que sim, mas como o vivo conhecesse as ideias da viúva, refletiu com seus botões: sei que ela é materialista, mas farei a proposta. Quero ver-lhe a cara, vai recusar com ódio. E foi o que sucedeu. A viúva desculpou-se, alegou doença, medo de ser perturbada, evidentes, evasivos de quem não crê. Tudo menos fazer uma tentativa de comunicar-se com o esposo. Recusou-se até a ouvir o relato do que ele dissera. Parentes seus que souberam do caso também os opuseram agressivamente a que a viúva se encontrasse com o morto. E não se falou mais no assunto. Mas por que razão perturbar-se-á ela com ouvir, a saber por experiência própria, que o esposo estava espiritualmente vivo e em situação de instruí-la sobre a além? Pergunta. Preferi então permanecer na crença de que tudo quanto restava do esposo era a podridão de uma carne que os vermes roíam na tumba? Pergunta. Seria isso a sua filosofia ou o seu desejo? Pergunta. Ou era apenas medo de que o marido condenasse a vida de prazeres que ela levava? Pergunta. Temos ainda aqui um caso de medo. O medo de um espírito nos fiscaliza as ações. Dancemos e que vá para o inferno a ideia de eternidade. É horrível e errada esta miserável concepção do espiritualismo. Supor que a função dos espíritos seja espiar a sordidez das nossas vidas é a ideia que só pode ocorrer a cérebros bem mesquinhos. Se o espírito se digna a olhar para as fragilidades humanas, claro que o fará com um sorriso de tolerância. A concepção artística da vida espiritual nos planos superiores tem que admiti-la como a lei às sujidades da terra. O espiritualismo ou é tomado como realidade estupenda ou é registrado com vacuidade. Caso, fantasia e invenção. Esse capítulo vai agradar aos céticos. Enfeixe experiência sem a menor valor ou interesse. Mas, como nosso livro constitui um relato imparcial de investigação psíquica, temos de fixar não só o de rigoroso valor probante, como o caótico, o tedioso e inútil.
Isso servirá como ilustração dos desapontamentos com que os estudiosos de metapsique esbarram pelo caminho. Tive a 4 de julho meu primeiro encontro com Madame Britton, médium clarividente que já trabalhara com Sir Unidole, sem grande sucesso, aliás. Mas recomendo a amigos seus produziu com estes fatos que ao grande escritor parece suficientes para afastar o seu valor mediúnico. Também sei, Oliver Lodge trabalhou com Mr. com Madame Britton, sem grandes resultados. Era a primeira vez que eu a via, e ela a mim. Levei comigo uma Miss A, moça extremamente viva, clarividente a intervalos, e talvez dotada de faculdades mediúnicas ainda encobertas. A sessão foi só de 2. Miss A ficou de lado. Madame Britton não caiu em transe, remexeu-se muito e foi indicando os espíritos que via em redor de mim. Enunciou muitos nomes masculinos e femininos, nenhum dos quais meu conhecido. A coisa continuou nesse tom por algum tempo, numa mistura de nomes, mensagens, descrições, etc. Tudo muito sem coerência, seria até cômico, se não fora patético esforço de Madame Britton para conseguir algo aproveitável. Por fim desistiu. Miss A declarou que alguns dos nomes e retratos cabiam em pessoas de suas relações. Como matéria de evidência, era muito pouco que tive de dar a sessão como falha. Madame Britton mostrou-se desolada, eu também, mas não só de vê-la assim, como da perda do meu tempo. Achei-me, entretanto, no dever de dar-lhe nova oportunidade, e outra sessão foi marcada para o dia 10 do mesmo mês. Fui só essa sessão que correu mais variada. Madame Britton caiu imediatamente em transe sob controle de um espírito guia de nome Belly. Belly tinha a voz mais aguda que a de Madame Britton. Aliás, de um tom que pode ser conseguido por qualquer pessoa. Descreveu-o como senegalesa de pele de azeviche, mas espírito branco. Havia-lhe ensinado inglês do Senegal. Belly. Estou vendo de pé ao vosso lado um homem, aí de uns 45 anos, cabelos grisalhos. Bela testa, belos olhos, sofreu muito antes de passar. Foi um bastante ativo e ocupado, sempre inquieto, gostando de andar enquanto falava. Mostrava grande interesse pelo vosso trabalho. Quer inspirar-vos na terra, foi materialista, nem sequer considerava o além como problema. Tampouco isso o interessava. Diz que podeis atrair espíritos por meio dos vossos trabalhos. Há muitos espíritos que procuram ajudar-vos. Aparece um de cada vez, mas tendes de fazer tudo por vós mesmos, juntando-se em grande número para formar uma poderosa bateria, graças à qual se comunica convosco diretamente, sem intervenção de médios. Dizem que é médio, não pelos olhos ou ouvidos, mas pela consciência, pela inspiração. Sei que às vezes tentais escrever aí, nada conseguis. Tens o corpo na terra e a mente longe. Um grande homem acaba de aparecer. É o espírito de um oriental que passou no Oriente. Estava os guiando, possui alta sabedoria, é filósofo. Feda pediu a Raymond que vos ajudasse no obter comunicações diretas. Também o pedi a Paul Kennedy, amigo de Raymond. Eles pairam na esfera do outono. A mãe de Paul ainda vive na terra. Obtendo da média o seu interesse, procurei-a. O grande homem do Oriente está aqui, é um admirável profeta. Bradley, para o oriental. A que esfera pertence? Pergunta o oriental. Cuide dos vossos fatos antes de pensar em esferas, Belly. O grande homem ainda se aproxima de vós e vos trará inspiração. Mas é de vós mesmos que deveis tirar tudo. Sereis usados como instrumento. O mundo é uma escola de crianças, escola de preparação para a vida mais alta. A infantilidade morre nas obras que ides escrever. Os espíritos vos darão uma luz de sol com que se dissipe a cegueira do mundo. Eles vos darão essa oportunidade. Há milhares aqui ansiosos por comunicação. O grande oriental guardará a vossa mente contra a invasão dos espíritos obsessores, só permitindo que se aproximem os bons. Providenciará para que os canais
só se abram para poucos. Poderão escolher os vossos guias. Existem duas coisas, religião e ciência. Religião é sentimento, ternura, emoção, afeição. A ciência é fria e dura. A ciência é feminina e masculina há muito tempo, há um tempo, negativa e positiva. Neste ponto, terminou a sessão que, embora mais interessante que a primeira, nada apresentou de valia evidencial. Os devaneios da imaginação podem explicar quanto foi dito. Tive boa impressão de Madame Brita, que é bondosa e honesta, mas os seus poderes psíquicos são variáveis de intensidade e lhe produzem, quando excitados, ânsia e cansaço. Outro médico que a seguir consultei foi Mr. A. Von Peters, sobre quem Sr. Ludwig forma boa opinião. O relato das sessões feitas com ele ao corpo considerável parte de Raymond, diz Sr. Ludwig e, em linhas gerais, Mr. Peters operou tão bem como qualquer outro médium. Será assim mais consigo. Mr. Leonard produz comunicações infinitamente mais interessantes e muito melhor descritivas e de muito maiores valor evidencial. Visitei Mr. Peters na manhã de 24 de outubro e, já cansado de apresentar-me anonimamente como fulano ou cicrano, dei meu nome certo. Mr. Peters recebeu-me com ares místicos. Ares místicos não são fáceis de adquirir. Sua função consiste em impressionar com o toque da poesia, da beleza e da elevação musical, como sucede com o meu amigo Rabindranath Tagore. Mas esta impressão que Tagore dá é ligeira. Porque em seus olhos boia o humor do conhecimento e o sorriso da simplicidade. Exuda o mistério das coisas, mas na intimidade deixa transparecer o humorismo. Impressões criam emoções, a emoção é a vida. Eu não sei resistir às minhas impressões. São-me mais reais do que as coisas materiais, afeiçoadas sob forma artística. As impressões têm vida mais longa que o prédio de tijolos onde residem. Muito provável que Mr. Peters possua reais poderes psíquicos. Também muito provável que esses poderes nem sempre atuem. Variarão de intensidade, mas ao tempo da minha consulta estavam positivamente em verdadeiro coma, a ponto de exigir o socorro da intervenção. Reunimos-nos numa salinha um tanto bolorenta, especialmente reservada para sessões. Nada se comia ali, nem ali ninguém fumava, para que não se poluísse a atmosfera. Depois de algumas palavras de pseudo-sabedoria, o médico pediu-me um objeto de uso pessoal. Dei-lhe o relógio de pulso. Ele o apertou numa das mãos e correu a outra pela testa, como procurando extrair inspiração. Mr. Peters produziu o seguinte retrato meu, mas não mordi na isca da lisonja. Mr. Peters: vida notável, tudo vê com profundidade, tem aberto o seu próprio caminho e criado os seus próprios sucessos. Pouco prende teorias, sempre si mesmo, apanha as coisas de todos os lados, de todos os pontos de vista, popular, gosta de proporcionar prazer, tem uma religião curiosa, sem fanatismo, não dá importância a crenças, só respeita as coisas que ajudam a elevar a humanidade. Lançou de si a ortodoxia. Perturbações entraram-lhe na vida o ano passado, escurecendo-a, mais breve terá de novo a luz. Já vê as coisas sob novo aspecto e com profundidade. Numa carta que me escreveu, Mr. Peters pediram-me que lhe levasse algo pessoal de uma pessoa morta. Ao dar-lhe esse objeto, ele descreveu assim o seu antigo possuidor, Mr. Peters.
ativo, vivo, enérgico, cheio de vida e força, altura mediana, rosto alongado, testa alta, lábios cheios, mãos quase pequenas, progressista, disposição amável. Oh, estou sentindo uma terrível dor de cãibra. Retorceu-se, fez caretas, pediu-lhe que lhe pegasse a mão, o que fiz com relutância, certo de que seria por pouco, Mr. Peters. Sinto dor no peito, não posso respirar nem pensar, tenho as mãos inúteis, a dor parte das costas e desce pelas pernas, dor repentina que não esperei. Quero falar e não posso. Seguiu-se uns momentos de inconsciência, Mr. Peters. Não posso fazer o que queria, luto e nada consigo. O seu amigo dono deste objeto olha para a frente esperando algo muito diverso da morte. Esperava luz, veio a sua separação da vida do mundo. Procurou voltar, o Senhor não é a única pessoa que o atrai aqui. Há uma fotografia que hoje a aborrece. Era impaciente, queria sempre realizar mais do que realizava. Caráter pouco, amigo dos estranhos, conserva-os à distância, só se entregava aos íntimos. Uma vez ou outra, hábil não concebia as coisas, muito feliz, ação pronta, aborrecia-se com as demoras, a morte sobreveio-lhe em período de plena felicidade, dor súbita sem aviso. Com tantos arquejos, descreveu Mr. Peters, a horrível dor, que era de uma pessoa sentia-se comovida com o penoso da sua profissão. Mr. Peters sentia-se como esmagado no peito, moribundo, dores tremendas, tinha um corpo muito sensível, nada religioso, nenhum senso de medo. Difícil de adaptar-se às novas condições, depois de passado. Os paroxismos de Mr. Peters deixaram-me insensível, como também as suas descrições nada produziram em mim, muito elásticas, das que podem caber a milhares de pessoas. Depois descreveu um velho na qual eu não tinha o menor interesse. Acabou entediando-me, tanto que receei também cair num dos seus espasmos. Uma velha, em seguida, que modelo de pintura, nariz não grande, boca pequena, olhos cinzentos ou levemente castanhos. Depois de aturado estudo, Sherlock Holmes poderia descobrir que um nariz não grande podia também ser um nariz não pequeno. E deduzi que, embora a coisa não estivesse nitidamente definida, era positivo que tratasse de um nariz. A forma da boca foi pintada diplomaticamente, pois seria indelicado falar numa dama de boca grande. A cor dos olhos está deleitosamente estabelecida, pois se era cinzentos ou pardos, claro que não seriam verdes. Esta interessantíssima velha tinha estado doente pouco antes de morrer, padeceu dores intensas, dores que, por felicidade minha, não foram demonstradas nas caretas do médico. E coisa admirável, esteve na cama por algum tempo. Infortunadamente, a maior parte das criaturas não remetidas ao outro mundo pela guerra ou por desastres de automóveis, raramente escapam de cair doentes e padecedores no fim da vida, de modo que podemos ficar bem seguros de que foi isso mesmo que se passou com a suave e variegada velha. Ninguém duvidava da afirmação de que ela esteve na cama por algum tempo. Apesar da perfeição do retrato, muito lamentei não conseguir reconhecê-la. É provável que a tivesse vista em algum baile fantasticamente vestida, que agora me atrapalha a identificação. Muita gente possui admiráveis sorte do arsenal de parentes mortos. Eu não, procedo de uma família irlandesa em que todos vivem muito. Meu pai ainda está forte a despeito dos seus 90 anos. Sua avó nasceu em 1740 e morreu com 104 anos. De parentes mortos só me lembro da minha irmã e de um tio velho. Isso encurta muito para os clarividentes do tipo de Mr. Peters. Depois de algumas banalidades sobre o frio de outono, eu disse adeus ao médium, mas não querendo revelar-me leviana em minhas investigações, deixei marcado novo encontro. Para essa segunda sessão, Mr. Peters seguiu-me à hora do crepúsculo, dia 8 de novembro, dia e hora em que de novo invadiu o seu santuário espiritual. O curso das coisas, porém, estão nas mãos dos deuses. O que tive na segunda sessão tomou forma agradavelmente pitoresca. Nada de perder tempo com psicometria. Mr. Peters foi pedindo um objeto meu relógio, o que acariciou com êxtase. Quase a seguir, seus grungulejos e gestos indicaram o começo do transe. Monstone está presente. Esse Monstone era o seu guia.
falava em inglês estropiado, inglês de ferreiro de aldeia, que representa o papel de D'Artagnan, mais variável. Às vezes afrancesava-se, outras virava inglês de Bloomsbury. E na maior parte do tempo era inquestionavelmente o inglês de Mr. Peters. Monstones revelou-se um tipo gentil e afável, muito pessoal. Insisti em descrever-me, mas senti dificuldade em reconhecer-me nesse retrato. E se a coisa continuasse, eu acabaria incompatibilizado comigo mesmo. Depois veio novidade: uma dama idosa de nariz não grande, dama não muito alta, e um tanto terna e convencional. Mas embora cá, no mundo dessa velha me quisesse muito, estava com medo de que eu pudesse dizer. E Maravilha também sofreu muito antes de passar. Depois outra velha que tinha um retrato feito há 40 anos, caracterizava-se pelo rosto longo e saia de roda, tinha o nome de Mary Anne, e no retrato estava de pé junto a uma mesa e com um broche. Depois um soldado, tipo feliz, não muito alto, cabelo de um belo castanho e nariz bonito. O pobre homem tinha vivido muito do corpo e acabou sofrendo bastante. Se este sofrimento adveio de ter vivido muito do corpo, é ponto que não ficou explanado, nem tampouco que, apesar de tudo isso, fosse um tipo feliz. Detalhes espantosos. Seus lábios eram um tanto grossos, as mãos longas e largas, e não era religioso, profundamente lamentável. Caiu doente ou foi ferido. Ia sarando, mas de súbito morreu. Fora vítima de uma perturbação de estômago, ou de um tiro, ou de uma operação. Dos 3 males, com certeza ele escolheria o segundo. Embora não fosse nem gordo nem magro, o soldado aborrecia-se algum tanto com os negócios. Não era nem gordo nem magro. Um homem, em suma, que não se parecia com coisa nenhuma. Esta minha conclusão, porém, foi prejudicada por um novo detalhe de muita importância. Ele era alerta e ativo, dado a cavalos e animais. A descrição seguinte foi a de uma jovem entre 25 e 40 anos, esplêndida diplomacia, também alerta e ativa, qual soldado, e embora amasse sem sentimento, sofreu bastante do estômago e do peito. Apesar destas aflições, a jovem sabia que qualquer coisa não frutificaria na minha vida. E isso a despeito de que ninguém me amasse por mim mesmo, só ela. Declarou que eu havia experimentado grande dificuldade e um período de má sorte, que há um lado desagradável na minha vida, ao contar que ela deixara no mundo um retrato da gay. Pode descrever-me este retrato? Perguntei. Monstone não deu atenção à pergunta e prosseguiu, dizendo que ela é minha irmã ou prima, supondo que só possa ser uma das minhas tataravós. Depois veio a descrição de alguém que caiu de um cavalo e quebrou a perna. Teve sorte. Em vez da perna, podia ter quebrado o pescoço. Em certo ponto, Mr. Peters, ou Monstone, entra a falar com meu acento francês. Tratava-se de um hospital. Os leitos não são muito altos. Monstone, já viu um hospital? Perguntou. Eu respondi, não. O destino não o exigiu de mim. Monstone, vejo um homem, faz esporte, tem uma bola e está em excelentes condições. Um solóquio mental, faz esporte com uma bola, maravilhosamente único. Monstone descobre outro tipo de nome, Dick. Mas eu me sinto desapontado de, em vez de reconhecer nele um meu cachorrinho desse nome, dar com um homem de 40 anos que pode ser mais velho. A descrição deste homem é prodigiosamente gráfica. Ele não é mais alto e tem um rosto um pouco redondo e algum tanto bem barbeado. Reproduz rigorosamente as palavras usadas e abaixo a cabeça, sucumbindo diante de algum tanto bem barbeado. Esse homem é muito operoso, mas não pode trabalhar porque o proibiram disso. Com certeza, como membro da Federação dos Pedreiros, expulso da Liga, homem que desenvolveu tremenda atividade na vida. Teve amigos poderosos e sofreu de uma dor no peito. Todas essas citações, entre aspas, com leve abreviações, eu as ponho na ordem em que vieram. Mas continuemos na descrição deste último tipo. Seu fim chegou rápido. Ele não estava seguro da vida depois da morte, mas era cuidadoso no vestir e no trato das unhas.
E as coisas vai por aí além. Súbito, quase agressivamente receba a queima-roupa, a interpelação no inglês do Mr. Peters. Monstone, está reconhecendo este homem? Perguntou. Resposta: eu, com a agonia do tédio. Absolutamente não, meu caro Monstone. Monstone continuou. O pobre Mark tinha sofrido dos pés e de paralisia das mãos. Era tão ocupado que não teve tempo de viver. Na terra habitou uma casa de jardim florido. Deixou recomendações para Bill. Nesse ponto, tive o gosto de assistir à imersão de Mr. Peters no seu estado de transe, como estivesse todo alheio ao que se passara. Indagou, ainda tonto, se Monstone tinha dito algo de valor. Respondi que entre mim e Monstone se travara uma admirável discussão sobre a tranquilidade do ar e as capciosidades da mente. Antes de minha partida, depois de contar a Mr. Peters da obra que eu estava escrevendo sobre o problema psíquico, perguntei-lhe se desejava, a bem do seu nome, que realizasse mais uma sessão. Mr. Peters declinou da oportunidade. Esse médio talvez tenha faculdades de um certo tipo que só funcionam conjugadas a cérebro diferente do meu. Talvez não harmonizássemos, mas a ideia que me deu foi de que procurava recorrer à imaginação, donde as suas criações reduziram-se a tão miserável coisa, sem toque nenhum de realidade. Semelhantes produtos poderão interessar aos sentimentais, em que a credulidade se enrosca, mas para o estudioso, credulidade é quanto destruidor do jardim do conhecimento. O resultado de minhas sessões com Mr. Peters foi, portanto, negativo. Vim com a impressão de que um caos de piruetas, com a fantasia a dançar mamusca e a invenção a arreganhar os dentes como caveira em orgia. E assim vai a investigação espiritualista, ora a explorar os lutulentos becos da aventura mental, ora a atravessar a floresta de lianas sufocantes, ora a chapurdar nos pântanos da sentimentalidade, até alcançar o terreno firme e limpo, onde os sintamos a sós com o Deus existente em nosso seio. Dennis Bradley, Rumo às Estrelas.